Boa tarde. Está no ar pela Rede Gospel de Televisão o programa A Bíblia em Debate. Hoje falando sobre decepção. A pergunta do dia é a seguinte: a decepção é um sentimento que merece perdão? Quando você se decepciona com alguém, quando você é frustrado em alguma situação, será que se você foi traído e acabou se decepcionando, isso o perdão é factível nesse momento? Então você pode ligar e participar, dar a sua opinião no 0 operadora 11 2114 1160. A todos que nos assistem pela Rede Gospel, aqui no sul, aí no sul do país, aqui no sudeste, também no norte, nordeste, pela internet em qualquer canto do mundo. Hoje a Rede Gospel pela internet no portal igospel.org.br pode ser acessada 24 horas por dia e assistida pela internet. Você participa também pelas redes sociais, pelo @Bíblia em Debate no Twitter ou a Bíblia em Debate Oficial no Facebook. Então, vá ligando, participando, falando sobre decepção. 0 operadora 11 2114 1160. Também está aqui comigo hoje o Bispo Doriva para falar desse assunto. Tudo bem, Bispo? Tudo bom, Bispo Rueda? Animado, decepcionado? Muito feliz. Às vezes a gente se decepciona, é normal, né? A gente sabe, é um tema muito polêmico e muito vivo nos dias de hoje. As pessoas se decepcionam fácil, né? No relacionamento, no trabalho. Mas será que é factível um perdão? Então fique ligadinho nessa tarde, nós vamos debater hoje a tarde toda com você. É isso aí. Também o Bispo Sérgio. Tudo bem, Bispo Sérgio? Boa tarde. Muito boa tarde a cada um de nós. Estamos aqui nessa mesa hoje debatendo, a cada um que está nos assistindo, a cada telespectador. Nós sabemos que nesse momento estão nos assistindo os nossos queridos do Rio de Janeiro, também de Salvador e aqui em São Paulo. E nós estamos falando hoje sobre decepção. Agora, a decepção muitas vezes nos traz sofrimento, mas também nos, digamos assim, abre os olhos para que nós entendamos que as pessoas têm falhas e que as decepções muitas vezes também nos fazem crescer para que nós possamos ser constituídos, possamos crescer em cada área da nossa vida. Estamos falando sobre isso por quê? Porque a decepção não é apenas a dor que ela traz, mas também os sentimentos que ela gera, que muitas vezes nos bloqueiam e que nos fazem não ter o perdão que a Bíblia não fala, que nos fazem estar na roda dos atormentadores. Portanto, cuidado com a decepção. É isso aí, para que ninguém fique decepcionado. Exatamente. Nem conosco. Nem conosco. Eu quero mandar um beijo, o pessoal que sempre me manda aqui, né, o Twitter. Bispo, manda um beijo pra gente. Então, o pessoal de Recife sempre interagindo comigo, um grande beijo. Todo o pessoal aí de Goiás também, Bispo Rodrigão, vira e mexe, dê sua mensagem. Verdade. Deus abençoe todo o povo aí em Goiás. E também o pessoal de Curitiba e Florianópolis, sul do país, sempre também interagindo, mandando aí um abraço. Então, um beijo a todo o povo aí de Curitiba, né? De Florianópolis, sem decepções. Aqui nós atendemos as expectativas, assim esperamos pelo menos, né, Bispo? Bom, para a gente começar esse assunto e começar aqui a debater em torno disso, é preciso entender qual é o sentimento de decepção. Ele é muito comum, as pessoas se chateiam, mas a decepção por si só, ela é o não cumprimento de uma determinada expectativa. Seja ela algo que eu mesmo tracei, eu mesmo fui lá e imaginei, seja ela dada por outrem. Então a pessoa vem para você, ela te gera uma expectativa em você, depois não se efetiva aquilo, ela não cumpre com a sua palavra. Então a decepção ela vem pelo não cumprimento dessa expectativa. Trazendo para um ambiente espiritual, é possível viver decepções espirituais? Porque o homem, ele pode nos prometer e não cumprir. E agora, espiritualmente, dá para ficar decepcionado, bispos? Com certeza, tem muita gente assim frustrada na igreja, porque muitas pessoas são à igreja numa expectativa da sua vontade, né? Vão na expectativa de veem o milagre na vida das pessoas e querem para ela naquele tempo. E muitas vezes não é o tempo dela viver especificamente aquele milagre naquele tempo e não é o tempo de Deus. E a pessoa se decepciona e muitas vezes até saem da igreja porque ficam frustradas, né? Decepcionadas com Deus. E Deus, muitas vezes, sabe o tempo certo de cada situação, não é verdade? Agora, por outro lado, a Bíblia também diz, lá em Lucas 12:12, que não há nada de encoberto que não venha a ser revelado.
Será que muitas vezes Deus não permite uma decepção para que nós deixemos de ser, entre aspas, aquilo que Paulo fala, crianças, meninos, para que nós possamos crescer, para que realmente nós possamos entender que as pessoas falam e as pessoas erram, mas para que nós não erremos da mesma forma como erramos na primeira vez. Quantas vezes você vive enganado, né? De repente uma pessoa, ela vive enganada no relacionamento. E no momento que ela vê aquela situação e Deus mostra, olha, isso aqui olhos, né? É uma mentira para a tua vida. Isso aqui está errado para você. Óbvio, o momento em que você olha para aquilo e descobre, é um momento de decepção, é um momento de frustração. Porém, é também um momento de maturidade para que você entenda como as pessoas são e para que você não erre mais. Né? Nós vemos, por exemplo, podemos dar aqui um exemplo bíblico, é o exemplo de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, a Bíblia diz que Davi chega em Ziclag. Agora, por que ele chegou em Ziclag? Porque os filisteus, que entre aspas eram os seus patrões naqueles dias, juntamente com o porque ele era, exatamente, ele era perseguido de Saul, ele trabalhava para eles. E houve um momento que ele estava ali para guerrear e os caras falaram, Davi, valeu, foi muito bom que você fez, lógico, foi muito bom que você fez, mas ó, nós não confiamos mais em você. Quantas pessoas passam isso todos os dias? Porém, podemos dizer o quê? Que aquele momento foi crucial para Davi, para que ele se desligasse dos filisteus, para que ele fosse para um outro desafio, que era vencer Ziclag e chegar aonde nós sabemos, em Hebrom e ser rei. Bom, vou falar com a Paula. Paula, que é aqui da Grande São Paulo, de Diadema, está na linha para conversar com a gente. Tudo bem, Paula? Boa tarde. Boa tarde, bispo. A paz, querida. Tudo na bênção. Tudo na bênção. E aí, Paula, você já se decepcionou com alguém? Você acha que a decepção pode ser perdoada ou não? Sim, muitas vezes já me decepcionei com pessoas de dentro da igreja mesmo. E assim, hoje eu aprendi a colocar as minhas expectativas em Deus. Porque como o nosso pai fala, homens são homens e Deus é Deus. Amém? Amém. Então, assim, eu acho que a decepção tem perdão, porque os homens, eles são falhos, mas Deus está aí para nos capacitar, para nos habilitar e nos ensinar, nos mostrar os nossos erros. E é isso que eu peço para Deus todos os dias. Amém. Então, Amém? É passível de perdão. Isso, é passível de perdão. Tá bom, então, Paula. Obrigado pela sua participação. Quer mandar um beijo a alguém? Sim, o meu bispo Sérgio. Amém. Bispo tá Sérgio dado que beijo. está aí, é o meu bispo estadual. Glória eu sou aqui da igreja da pastora Janete, no Vila Nogueira. Na Vila Amo Nogueira. a vida do bispo Marcelo, do bispo Sérgio. Gostaria de mandar um beijo para todo o povo. E hoje nós vamos estar lá no Morumbi, né, para o movimento de corpo da estadual. Estarei lá hoje não, amanhã, perdão. Amanhã, isso. Estaremos lá juntos. Somos apostólicos, amém? É isso aí. Beijo, Paulinha. Glória a Deus. Beijo. Deus abençoe, Paula. Amém, fica com Deus. Obrigado pela participação aí. Glória a Deus. Amém, tchau. A Paula tocou num assunto aqui que eu queria abrir um pouco mais. Porque ela falou, eu já me decepcionei com muita gente na igreja. Mas, às vezes, a decepção está ligada a uma ilusão. Eu me iludo. Então, bispo, será que a decepção... Eu acho que eu estava meditando sobre uma coisa que é o seguinte... Nós esperamos muitas vezes dos homens aquilo que só Deus pode fazer. E muitas vezes nós falamos assim, nós estamos perguntando, quem aqui já se decepcionou com alguém? Agora vamos perguntar, quem aqui já se decepcionou conosco? Quantos de nós, exatamente, quantas vezes nós decepcionamos alguém? Agora, será que nós decepcionamos porque nós queríamos ou porque nós somos falhos? Porque a Bíblia fala que o homem é falho, nós não somos perfeitos. O grande problema das pessoas, bispo, é que elas esperam dos homens aquilo que só Deus pode fazer. E, infelizmente, aquilo que o nosso pai ministrou no Renascer 13:6. Homem é homem, Deus é Deus. O detalhe das pessoas, uma vez eu tomei uma lição. A gente às vezes erra e a gente não consegue absorver e a gente aprende com os nossos erros. Porque errar de novo, você que tropeçar no mesmo pedra e cair no mesmo buraco é burrice ao quadrado. Mas os homens erram e você aprende também com os erros dos outros. É muito lícito isso também.
Agora, muitas vezes você ver a pessoa errar e desejar, ou mesmo, você sabe que aquele lugar é errado você passar. Tem bandidos ali, você vai passar por aquele lugar, você vai ser assaltado. Então você aprenda, alguém já passou por ali, por exemplo, o pecado. A gente dá testemunho, eu mesmo já fui dependente químico. A gente fala de altar, a gente fala que é ilícito, que não é legal. A gente está dando um testemunho, as pessoas que estão ouvindo estão sabendo. Por que a pessoa vai cair? Ela vai se decepcionar se não obedecer aquilo que está sendo ensinado. Então, muitas vezes a pessoa quebra a cara porque quer. O ensinamento está sendo dado, né? Eu já vou achar o texto exato aqui, mas enquanto vocês falavam, eu estava lembrando do seguinte. Eliseu, quando estava doente, o rei foi visitá-lo. Exatamente. E a expectativa do rei qual que era? Uma visita de consolo. Coitado do profeta. Está morrendo, está doente, está de cama, né? E quando ele chega no leito ali que Eliseu estava doente, o que ele recebe? Ele não encontra uma pessoa doente, prostrada. Ele encontra um homem de Deus que vira para ele e fala, abre a janela e lança flechas contra a Síria. E ele vai lá e, para tentar cumprir com o papel que o rei dá a ele, ele lança 3 vezes. Só que o profeta diz a ele, se você tivesse lançado 5, 7 vezes, a vitória teria se estabelecido. Mas só 3 vezes você os ferirá. Você foi tímido. Você foi tímido. O que aconteceu ali? Foi uma decepção para o profeta, que lançou uma palavra a um rei, que poderia viver um grande livramento com seu povo, mas ele, na sua timidez, faz o trivial, tenta cumprir com tabela, né? Na contrapartida, ele também pode ter assim no seu coração uma decepção, não com o profeta, mas consigo próprio, né? Porque ele, depois você vê que ele toma uma ação, ele até tenta retomar, segundo a palavra do profeta, mas não há um caminho. E aí também há um outro âmbito também, né? Porque, de repente, ele esperava que o profeta o recebesse com outro tipo de posicionamento. De dor, ele falou, né? pô, sabe... Fui lá sabe aquele menino, ele. Foi visitar, pensei que ele ia falar tal coisa, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas se decepcionam dentro da igreja exatamente por isso, porque ela espera uma reação que não é a vontade de Deus para a sua vida, e que muitas vezes o profeta vem e traz uma palavra, um direcionamento, e a pessoa se decepciona por quê? Porque não era o que a carne dela desejava, porque não era aquilo que ela queria, né? Nós vemos a mesma coisa acontecer no momento em que aquele homem poderoso que era Naamã, vai até Eliseu e Eliseu nem atende ele. Olha para ele, fala, olha, manda falar para ele o seguinte, para ele ir lá no Rio Jordão, nem os deles que são chiques Você vai lá e dê os 7 mergulhos porque você vai ser curado. Ora, qual foi o primeiro sentimento daquele homem? A decepção e a frustração. Cadê ele? Ele não vai vir aqui para me ovacionar, para se dobrar como todo mundo se dobra? Não. O grande problema é que nós esperamos das pessoas as reações que muitas vezes não são as reais, não é a vontade de Deus, mas sim a minha carne que deseja. Uma pessoa ficou decepcionada comigo, que ela falou, pô, bispo, eu fiquei desempregado. Eu falei, graças a Deus, Deus te libertou daquela empresa. E ela falou, fiquei decepcionada, e passou 2 dias, Deus a recolocou numa empresa multinacional, num lugar de honra, e ela veio dar o testemunho. Eu falei, tá vendo? Você fica decepcionada? Deus está te libertando de uma condição de opróbrio, que ela vivia reclamando que não tinha tempo de ir à igreja, e eu falei duramente, Deus te libertou, você vai ter tempo de estar na igreja. E ela foi recolocada com um salário melhor, não trabalharia de final de semana, teria as noites livres para estar na igreja, e viu a decepção que, na verdade, se tornou a bênção, né? É isso aí. E você que está nos assistindo pela Rede Gospel de televisão, hoje estamos falando sobre decepção. Você pode participar também desse debate, fazer, né, como muitas pessoas aqui participam, a Daiane que está na linha agora, você ligue 2114, já estou chamando em Gideão aqui, né, 0800 é o Gideão, 2114-1160 e participa com a gente desse importante debate. Vou falar então com a Daiane, ela que é da Zona Leste, aqui de Arthur Alvim. Tudo bem, Daiane? Boa tarde, Bispo. Como vai, querida? Bispo Doriva, meu Bispo Boa tarde. aqui de Itaquera, Bispo Sérgio, Amém. de Japapara. Glória a Deus. Grande prazer poder estar participando mais uma vez. Prazer é nosso de receber sua ligação. Fala aí, Daiane, você acha que a decepção é um sentimento que merece perdão ou não? Bispo, é como o Bispo Sérgio estava falando agora. Muitas das vezes a gente acha que a reação das pessoas é aquilo que é o melhor pra gente. Eu passei por isso recentemente.
não que eu perdoei, bispo. Não vou falar para você que hoje eu até perdoei, mas na época, quando perdoou ou não perdoando? Pronto. Quando aconteceu, eu fiquei com meu coração claro, endurecido. ficou ferida. Fiquei ferida, aí tudo aquilo foi tratado, que o apóstolo acabou ministrando a palavra no hall. Amém. E aquilo houve uma entrou cura no meu coração e destruiu tudo aquilo que eu tinha. Aham. Hoje eu penso em voltar para o meu lugar, que é o altar, tá? No meu lugar, que é a igreja, e voltar para tudo aquilo que eu fazia. Então, eu acho que se você ficar com raiva, ficar achando que você, coitadinha, as pessoas vão ter dó, você nunca vai conseguir ter o perdão, ter a sua vida liberada para você poder crescer. Amém. Tá bom, obrigado pela sua participação então, Daiane. Quer mandar um beijo a alguém aí? Eu quero mandar um beijo muito especial pro meu bispo Doriva, que tá aí. Amém. Pro senhor também, que faz tempo que eu não vejo. Pro bispo Sérgio, um grande beijo. Tá certo. Dele. Um beijo, querida. Deus abençoe. Fica na paz. Glória a Deus. Amém. É importante falar algumas coisas, né? Porque as formas de decepções. Hoje nós vivemos um mundo em que nós somos carregados o dia inteiro de situações que podem nos decepcionar, né? Decepções profissionais, como você colocou, né? Você está dentro de uma empresa e, infelizmente, você tem uma expectativa, né, de crescimento, uma expectativa de resultados, e que quantas vezes, né, as situações e as políticas, elas, infelizmente, elas trazem uma frustração porque você não consegue. Existem, por exemplo, as decepções ministeriais, como nós falamos aqui. Quantas vezes você tem uma expectativa, não, mas tudo tem um tempo de Deus. Verdade. Deus também sabe usar as pessoas para te provocar algumas reações, até para que você possa crescer. Vencer os seus limites, né? Eu estava pensando em uma outra decepção, que é a decepção nos relacionamentos, né? A mulher que se decepciona com o marido que tem uma expectativa na esposa, tem uma expectativa no casamento, o pai que tem uma expectativa que o filho, por exemplo, bispo, né? O filho seja advogado porque ele é advogado, mas aí o filho não quer ser advogado. Aí o filho tem uma expectativa no pai de que ele faça isso. Então, muitas vezes, nós vamos vivendo decepções. E uma das decepções que é a decepção contra nós mesmos. Verdade. Nós temos, muitas vezes, expectativas conosco. E Paulo fala, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero, muitas vezes eu não consigo. Quantas vezes você fica decepcionado consigo mesmo porque você tem limitações? E aí você olha para as pessoas e fala, mas tal fulano é tal coisa, mas eu não consigo. Óbvio, cada um tem a sua aptidão, tem o seu dom, nós temos que tomar cuidado para perguntar para o Senhor o que Ele deseja de nós. Porque quem sabe, muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer. E a última decepção, que essa é a que muitas vezes nós vemos e é um dos maiores erros que as pessoas podem ter, é a decepção com Deus. Deus não se decepciona a ninguém. Deus é Deus e é soberano, né? Muitas vezes a pessoa ora, né, e fala, olha, eu estou orando para o meu marido, para a pessoa não morrer, e morre. Eu estou orando para essa porta se abrir, e não abre. Agora eu pergunto, para essa cura acontecer, será não acontece? que essa era a vontade de Deus? Se Deus fizesse a tua vontade da carne, será que você seria feliz lá na frente? E existe um outro fator, né? Quando eu tenho o meu coração aberto espiritualmente a viver a vontade de Deus, eu aplaco esse sentimento de decepção. Por quê? Porque a decepção normalmente vem quando eu não vivo a minha expectativa. E o que Cristo disse aos pés, né, às portas de entrar para a sua morte na cruz, que importa que seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Ele não ia viver uma decepção se Deus não houvesse o livrado. Porque ele sabia do propósito de Deus para a sua vida. O propósito é que eu morra, é que eu sofra. Se possível, afasta de mim. Eu não vou me decepcionar. Se o Senhor resolver que eu morra na cruz, eu não estarei decepcionado. Você já vê um sentimento diferente na hora de Pedro. Pedro, quando recebe a notícia da morte na cruz, ele já, não, Senhor, como é que o Senhor vai morrer? Não acredito. Não acredito. Não quero, então eu perdi meu tempo?
3 anos aqui com o senhor para de repente Quantas acabar vezes tudo. você, pô, quer dizer o seguinte, que eu vivi esses anos todos. Perdi tempo. Né? Investindo agora, na minha vida ministerial. Exatamente, agora é o seguinte, agora ficou assim, mudou. Então, o teu coração muda. Teu coração. Segundo aquilo Tanto é que ele fala ouve. que logo depois que Jesus morre, ele decide que vai pescar. Agora, vamos dar um exemplo dentro disso aqui, rápido, porque nós temos pessoas. Mas vamos lá. Deus chega para Davi e fala o seguinte, Davi, você juntou, não juntou? Juntei, Senhor. Tem tesouro, não tem? Tem. Então, é o seguinte, quem vai não construir vai não é construir. você. Quem vai construir é o teu filho. Imagine. Porém, se ele fosse uma pessoa melindrada. Exatamente. Ali acabaria até mesmo a sua sucessão. É verdade. Com certeza. Mas ele deixou o Espírito Santo ministrar o coração dele e preparou todas as coisas. Exatamente. Né? Vamos falar com a Luísa, ela que é de São Miguel Paulista, também Zona Leste de São Paulo. Hoje ZL aqui em peso, hein? Tudo bem, Luísa? Tudo Boa bem. tarde, querida. Boa tarde. Paz, tudo na bênção. A paz. E aí, Luísa, você acha que decepção, esse sentimento merece perdão ou não? Olha, a decepção, sim, ela merece perdão, porque a cada momento nós nos decepcionamos. Praticamente é o dia inteiro, né? Só que no meu pensamento, eu vou te contar uma história. Eu me casei com 17 anos. Eu vim de um berço evangélico. Hoje eu tenho 60 anos. 60. E eu vim casar com um jovem evangélico também. Logo ele foi para o mundo. E eu continuei buscando ao Senhor, tendo os meus filhos, levando para a casa do Senhor, como até hoje, né? Mas o que, de repente, ele se deu ao vício e foi muito difícil. Eu buscando ao Senhor e tudo aquilo. Ou seja, meu casamento foi todo este conteúdo de situações. De luta. De luta, de batalha, de guerra, vencendo, porque eu tive 12 filhos e louvo a Deus por eles. E todos na casa do Senhor. Mas o que mais me ficou assim dentro de mim foi a situação que ele teve um câncer e ele foi liberto do álcool. Com 2 anos ele teve esse câncer e aí eu estava feliz da vida, porque eu amava meu esposo muito, muito. E eu falei, Senhor, agora tu vai me dar o meu tempo com ele. Mas com 8 meses o Senhor levou ele. Depois de um tempo o Senhor o levou. Com 8 meses. Então nós não vivemos. Eu não vivi. Então para mim isso não é decepção de Deus, que eu continuo com Deus, amando Deus. Mas eu não sei se foi comigo mesmo essa decepção. Você se decepcionou com a situação de não ter conseguido gozar ao lado dele uma vida com Deus. Isso Bom, Luiz, mesmo. você é claro que a gente não tem tempo aqui nem de fazer uma cura, né, com você, que é o ideal para que você se liberte desse sentimento. Mas é importante você pensar o seguinte: primeiro, vocês têm 12 herdeiros, né? Então, portanto, vocês tiveram uma vida marital e intensa, né? Que gerou 12 filhos que estão na casa do Senhor, uma herança bendita. Segundo, a salvação do teu marido, porque antes da sua morte ele voltou para a casa do Senhor, ele se libertou e ele veio a adoecer, né? Mas assim o Senhor achou por bem levá-lo. Então, a volta logo aí dele, essa reconstrução da sua vida espiritual aconteceu. E ainda que seja por um breve momento, a nossa maior busca, a nossa maior luta qual é? É ganhar almas para o Senhor. E a tua posição, teu posicionamento, a tua oração por ele acabou trazendo ele de volta e ele reatando a sua aliança com o Senhor antes da sua morte, né? Então não deixa o teu coração abatido não, Luiz, em nome de Jesus, né? Porque você tem herança bendita, tem filhos na casa do Senhor, é uma serva de Deus e Deus há de alegrar o teu coração, viu, querida? Amém. Amém? Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua ligação, por dividir conosco aí a sua experiência, tá bom? Só uma coisa, Obrigada. Beijo, Deus abençoe. O Bispo Sérgio vai deixar aqui no ar uma dica aqui para você. Só a Luísa, eu sei que ela está nos assistindo. Bom, Luísa, é o seguinte, há 5 anos atrás, todo mundo sabe, a minha esposa passou pela mesma situação, né, a mesma enfermidade que nós estamos vendo que o marido da Luísa passou. E a minha esposa era uma pastora, era casada há quase 12 anos. Deus tinha nos dado tantas vitórias. E a gente tinha, durante todo esse processo, a certeza que Deus poderia curar. Só que a Bíblia fala em Eclesiastes que Ele deu o sopro de vida, Ele a deu e Ele também pode tirar. E eu entendi
porque Deus ministrou no meu coração que Ele a levaria. Eu não poderia ser, de nenhuma forma, egoísta, de querer que a minha vontade estivesse acima da vontade de Deus. Óbvio, foi dolorido. Agora, um processo, eu tinha um filho de 6 anos, né? E, para mim, foi um momento muito, muito dolorido. Porém, eu jamais tive qualquer sentimento de decepção com Deus. Eu jamais coloquei qualquer coisa diante do Senhor que colocasse em dúvida aquilo que era a sua vontade, o seu amor por mim. E, por causa disso, hoje, eu sei que ela está no Senhor. Hoje, Deus nunca permitiu que o meu filho passasse por nenhum trauma. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos a restituição, né? A restituição da esposa, aquilo que Deus fez com a vida dela, hoje é uma pastora. Também eu tenho uma filha que eu tanto desejava ter e que Deus me deu a alegria de ter. Então, é linda, né? E linda. E hoje eu posso dizer exatamente isso. Deus não muda. Deus não mente. Nós precisamos entender que a vontade dele é soberana e é sempre melhor para as nossas vidas. O endereço da nossa igreja em São Miguel fica na Afonso Lopes, Baião número 3. Se quiser conversar com a nossa pastora, os nossos pastores ali, pastora Neide, o pastor Edivaldo, pode conversar ali por uma grande bênção, você ser aconselhado, e uma cura interior também. Glória a Deus. Eu acho que os pontos assim principais que nós já estamos caminhando aqui para o final do programa, né? Falta só 15 minutinhos, que a gente tem que pensar, repensar, reposicionar primeiro, se eu fizer algo a alguém esperando algo em troca, eu provavelmente irei me decepcionar. Haja visto que o Senhor nos adverte sobre esse sentimento humano quando acontece a cura dos 10 leprosos. Verdade. Ele não cura os 10 leprosos e só um volta para agradecer, e ele pergunta, cadê os outros? Né? Só um, né, voltou para dar glória a Deus. Então, o que aconteceu com os outros 9, que eram hebreus, porque o que foi curado e voltou não era nem hebreu. Né? Então, ele mostra a ingratidão do homem, e ele estava preparado para abençoar aquele que voltou, e aquele deu glórias a Deus. Então, a gente tem que dar glória a Deus quando há um sentimento de gratidão, mas no mundo não dá para esperar gratidão, reciprocidade. Nossa entrega, ela é em amor, como o apóstolo Paulo fala, não espera, né? Nós não devemos nada a ninguém a não ser amor. Eu acho que nós temos que entender primeiro que as pessoas não são perfeitas e que elas erram. E, muitas vezes, se colocar no lugar delas, sabe por quê? Porque muitas vezes, quantos de nós aqui, hoje, nós, vamos ser sinceros, podemos, de repente, ter decepcionado alguém que nós nem sabemos. Por alguma palavra, aliás, nós não desejamos. Então, se eu pude ferir alguém e desejo que, de repente, se a pessoa me perdoe, por que eu também não me coloco no lugar dessa pessoa, né? De saber que ela tem falhas? A segunda coisa, muitas vezes é aquilo que nós falamos, nós estamos esperando dos homens o que somente Deus pode fazer. E a terceira coisa é que, muitas vezes, nós estamos sofrendo por uma decepção que a pessoa nem sabe que fez. Nós vivemos um mundo em que nós temos uma dinâmica no trabalho, nós vivemos, por exemplo, você, de repente, está num cargo de diretoria, em que você tem o poder de demitir alguém. Você demitiu aquela pessoa, ela vai se sentir injustiçada, sim, ela vai se sentir decepcionada. Agora, por que como comigo? É que me escolheram? Se eu, então, e o porquê comigo, se existem questões, existe uma política, existe uma dificuldade. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo por pessoas que fizeram alguma coisa por nós, que ela nem sofre mais, ela nem sabe que fez, ela nem sabe que de repente te machucou e talvez não era a sua intenção. Sim, e outra, nós vivemos um mundo de intrigas, de invejas, infelizmente, de fofocas, de muitas situações, e que o diabo também potencializa porque ele é um espírito oportunista. Agora, cuidado, quando isso gera em você mágoa, quando isso gera em você ódio, quando isso gera em você raiva, e quando isso gera em você, principalmente, um sentimento chamado vingança. Olha só, isso. Antes de eu falar com a Edilene, que está na linha para conversar com a gente, eu só quero deixar mais um ponto aqui que me ocorreu. A gente também se decepciona muito
quando eu espero que a pessoa dê valor, como eu dou valor, a algo que eu entrego para ela. Vamos dar um exemplo prático disso? Decepção com os filhos. Eu fiz tudo por ele. Eu trabalhava 24 horas por dia. Eu paguei uma boa escola. Eu dei bons presentes. Então você esperava algo em troca. Aí você já perguntou para o seu filho. Tudo bem, confesso que eu fui um pai ausente, mas eu dei uma ótima educação. Você já perguntou para ele se era essa a expectativa dele? Que você pagasse uma boa escola, que você cobrisse ele de presentes. Ou se você desse mais atenção para ele. Em que você trabalhasse 24 horas por dia e que infelizmente você ia ser ausente. Porque na nossa relação, né, humana, familiar, muitas decepções surgem. Do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, do marido para com o filho. E assim vai, do pai com o filho, filho com o pai. Por quê? Às vezes falta esse alinhamento de expectativas, né? O que você espera de mim? O que, afinal de contas, eu tenho que fazer para te agradar e para te atender? É óbvio que existe um discernimento. Se você for fazer tudo o que a criança quer, por exemplo, você vai se perder. Mas, né? Ou vai quebrar. Ou vai quebrar. Vai mimar demais. Vai mimar demais. E vice-versa, assim com o esposo, assim com a esposa. Mas existe um alinhamento de expectativa. Às vezes o cara cobra a mulher de flores e ela nem de flor gosta. É verdade. Né? Às vezes ele vai lá, compra um monte de presente. E só porque eu gosto da flor, então o cara chega e fala assim, olha, eu estou comprando um carro preto. Você perguntou para tua esposa se ela quer o carro preto? Ela quer preto ou vermelho? Eu estou comprando a casa amarela. Você perguntou para tua esposa, será que muitas vezes também não é o meu egoísmo? Eu quero cumprir com a minha vontade e quero que você se realize no meu sonho. Então esse é um tema que a gente pode até render um outro programa, né? Verdade. Onde a gente vai falar desse relacionamento e de atendimento de expectativas. Então vamos falar com a nossa última participação, a Edilene, que é do Jabaquara. Tudo bem, Edilene? O Bispo Sérgio vai conversar contigo. Tudo bom, Edilene? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Edilene? Um abraço pro Bispo Sérgio aqui do Jabaquara. Oi, querida. Tudo bom? Na benção. Então, eu já tive várias decepções na minha vida. 2 delas foi na igreja e com o meu marido, há 8 anos atrás. Então, existe perdão, sim, né? A gente aprende a não ter mais decepção, a não confiar muito nas pessoas, a não ter expectativas, né? A gente aprende a dar as coisas sem ter um retorno. É verdade. Né? E eu tive uma decepção na igreja, inclusive eu me afastei há 1 ano, eu voltei agora, domingo passado, e eu voltei com o coração aberto, né? E é isso, a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Coisas que acontecem pra gente aprender na vida. E aquilo que nós falamos, né, Edilene, algumas coisas para que a gente não erre mais daquela forma e para que a gente entenda que as pessoas, elas têm as suas limitações e que nós precisamos entender e sempre entender uma coisa muito maior do que essa, que Deus é Deus e Ele não nos decepciona e que os homens são homens e que são falhos. Porém, a palavra sempre se cumprirá nas nossas vidas. Amém. Edilene, quer mandar um abraço para alguém? Quero sim, quero mandar para o senhor, para a Bispa Dani, sua esposa. Eu fui muito bem recebida na igreja novamente. Amém, aquilo que eu tinha de mágoa, digamos assim, já passou. Amém, querida. Tá bom? E um abraço e hoje eu tô lá. Deus te abençoe. Até a noite, Amém. viu? Obrigada. Tchau, Glória a beijo. Deus. Tchau, tchau. É isso aí. Bom, glória a Deus, nós estamos aí caminhando para o final do programa. Você vai ter daqui a pouquinho no Meditando uma resposta bíblica dentro da palavra, para que você entenda a cura para a decepção, aonde todos nós, às vezes, temos expectativas. E na nossa expectativa, a gente pode até ser frustrado. Mas há um plano perfeito de Deus, há um propósito maior, sempre a ser cumprido. Se você pegar Mateus, capítulo 27, versículo 45, não tenho tempo de ler tudo aqui, mas é o momento onde Cristo está prestes a morrer. A palavra fala que houve densas trevas, e o Senhor ali na cruz, ele clamou dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Então, nesse momento, até parece que Cristo está decepcionado com aquilo que estava acontecendo, porque, afinal de contas, ele tinha expectativa do quê? De ser coberto pelo seu Pai. Mas ele não só estava coberto, como o Senhor estava entregando para ele a autoridade completa. Este é o momento onde o Cristo homem
reflete esse sentimento de abandono e logo depois ele vê aquilo que viria a ser não só a ressurreição, quanto a autoridade, desce né, ao inferno, toma as chaves do diabo, e aqui, claro, o tempo é curto para estender aqui mais, mas a decepção não se efetivou. O que houve foi uma cobertura de Deus, num pequeno momento onde o Senhor realmente precisava daquele tempo para que o pecado do homem, a sujeira do homem, ficasse na cruz e na morte e ressurreição nós tivéssemos o nosso plano de redenção e salvação. Você tem salvação. A dor que você está vivendo, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer para a tua vida. Não deixe a decepção tomar o teu coração. Amém? Eu quero hoje convocar você para se levantar pela Rede Gospel de televisão, pela Rádio Gospel FM, pelas nossas frentes assistenciais, pelo Senhor. Você está assistindo esse canal, todos os dias nós entramos em praças novas, pela NET, nós estamos avançando aí poderosamente pelo Brasil afora, e também as novas praças, São José do Rio Preto, que a gente acabou de instalar nossa rede transmissora, e eu não tenho aqui recebido participações, né? Quero convocar aí você de São José do Rio Preto, da região aí, né, de toda a grande São José, que tem recebido o sinal da Rede Gospel, para participar conosco, e hoje ligar para 0800 878 1200. É uma ligação gratuita de qualquer telefone fixo. Essa ligação vai te levar ao Call Center Gideão e vai te levar a você ter uma aliança perfeita com Deus. Que aliança é essa? É ter um memorial diante do Senhor, é abençoar e ser abençoado. Ser Gideão da Conquista é ter muito mais do que ser um colaborador, um participante da obra. É ter uma aliança com o Senhor, ter um memorial diante do Senhor, garantir a tua promessa diante de Deus. Ligue agora, 0800 878 1200, porque são incontáveis os testemunhos que Deus nos dá pela Rede Gospel de rádio, TV e pelas nossas frentes assistenciais, e para aqueles que fazem o seu desafio Gideão. Você ligando agora e fazendo uma oferta de apenas R$2 por dia, me ajude com só R$2 por dia. Nós vamos enviar para você, olha, a mezuzá. A mezuzá, que é um símbolo da promessa, você vai afixar lá na sua porta, clamar todos os dias. Tem a mezuzá de carro ou de casa. A de carro você pode pôr na sua bolsa, no carro, é claro, de repente na gaveta do seu escritório, na sua pasta de trabalho, na carteira, muitas pessoas colocam até mesmo na sua mochila escolar. E a mezuzá, que vai trazer para você a bênção completa do Senhor, abrir as portas e fazer o impossível. Todos os dias nós escutamos os testemunhos de quem tem esse desafio diante do Senhor. Ligue agora, 0800 878 1200, se for ligado ao seu celular, 4003-0512. Tem mais um canal de comunicação. Qualquer dificuldade, não conseguiu ligar, manda um torpedo, um SMS para 11 99693 1200. 9693 1200, está aí no seu GC 11 São Paulo. Só manda um torpedinho escrito Gideão. Nós vamos retornar a sua ligação e abençoar a tua vida, fazer o teu cadastro e enviar a tua mezuzá. Eu preciso da tua ajuda para continuar com essa expansão e com essa importante obra. Ligue agora, 0800 878 1200, e seja você também um Gideão. Vamos ao quadro Meditando. Deus, no Meditando dessa tarde, eu quero ler 2 versículos que dizem assim. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Muitas vezes, nós confundimos a nossa relação com os homens como nós temos a nossa relação com Deus. Deus, ele não muda, e nós somos ministrados isso pelo apóstolo. Deus não muda e Deus não mente. Jamais ele muda ou mente. Os homens mudam. As pessoas, a Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 17, elas têm o seu coração enganoso. Elas mudam de uma hora para outra devido às suas circunstâncias. E o homem, ele pode mentir. Quantas vezes nós estamos olhando para os homens e
nos decepcionando com Deus. Nós precisamos entender que homens são homens, Deus é Deus. Deus é perfeito na sua natureza. O homem, ele tem as suas falhas. O homem tem as suas quedas, as suas inconstâncias, mas assim, ainda ele continua verdadeiramente entendendo a condição do homem e continua sendo Deus. Portanto, nessa tarde, aprenda, coloque-se na posição de quem de repente lhe decepcionou e olhe para dentro de você uma avaliação de quantas vezes você decepcionou alguém. E imagine se as pessoas não tivessem te perdoado como você talvez não tenha perdoado. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela é uma relação diferenciada. Eu não posso esperar dos homens aquilo que só Deus pode fazer. Deus, ele cura, Deus pode libertar e Deus continua a cada dia sendo fiel. Portanto, entenda uma coisa, quanto mais você é livre, mais o Senhor pode te abençoar e a palavra pode se cumprir. A Bíblia fala que quando eu não perdoo, eu estou na roda dos atormentadores. A minha vida está presa. Muitas vezes, até sem entender. Eu não sei por que ele fez, eu não sei qual é a intenção, mas eu quero viver e eu quero ser feliz. Então eu libero, perdoo e a minha vida está pronta para que eu possa ter um outro recomeço e para que eu possa andar em vitória, de glória em glória. Portanto, não busque muitas explicações. Eu quero que a pessoa me explique por que ela fez isso. Talvez ela nem sabe explicar, talvez ela nem gostaria de ter feito. Talvez o inimigo potencializou tantos sentimentos dentro de você que nem ele se lembra mais o que fez. Portanto, tenha a tua relação limpa com Deus e Deus irá te abençoar rica e poderosamente. Esse foi o nosso quadro Meditando. Chegamos ao final de mais um A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Quero agradecer aqui todos que participaram, ligaram, muitas participações hoje. Deus abençoe a sua vida, toda a nossa equipe técnica também, os câmeras aqui, o pessoal da produção, quem tem trabalhado para a qualidade da Rede Gospel de Televisão. E é claro, você que nos assiste todo dia, você que tem contribuído com a obra, você que tem se levantado, já ligou aí para fazer o seu desafio de Gideão. Deus abençoe grandiosamente a tua vida, que Ele te encha de graça e paz e que a tua casa seja um grande celeiro de bênçãos em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Eu, Bispo Newton Rueda, estarei hoje à noite, Noite de Poder, na Renascer Jardins. Renascer Jardins que fica na Doutor Faria Lima, na Brigadeiro Faria Lima, número 1912, dentro do edifício Call Center, um lugar de honra, a única igreja da Faria Lima. Deus colocou a gente naquele lugar e há 14 anos nós vivemos ali os sonhos. Você que é da região, Jardins, Planalto Paulista, Pinheiros, toda a região em volta do Butantã, eu te espero hoje às 8 da noite. Faria Lima, 1912. Bispo Toriva vai estar lá em Itaquera. Isso aí, Rua Toritama, número 40, às 20 horas. E eu quero também fazer um convite especial, nosso movimento de corpo, primeiro do ano, ali em Vila Matilde, na sexta-feira, Vila Matilde, Rua Maria Carlota, 856. Deus abençoe, boa tarde. É isso aí, também o Bispo Sérgio. Hoje eu te aguardo ali no Renascer Jabaquara, Avenida Indianópolis, número 3145, ali no Clube Elvete, ao lado do metrô São Judas. Você é meu convidado, eu quero orar por você, uma noite de poder e de milagres. Venha, porque a Igreja Renascer é uma igreja de milagres. É isso aí, só mais um convite aqui super especial. Neste domingo, 10 horas da manhã, o apóstolo Estevão estará ministrando na Renascer Jardins. Então, 10 da manhã, domingo, apóstolo Estevão na Renascer Jardins. Você não pode ficar de fora. Vai então, ficar se você pequeno. for da região, vai com certeza. Chega às 8. Você da região aí do Jardim Paulista, de toda a região dos Jardins, da Faria Lima, 1912, 10 da manhã, neste domingo, dia 26 de janeiro, com o apóstolo Estevão. Deus abençoe. Tchau, tchau.